Os neo-heróis finalmente entraram em combate, os neo-líderes mostraram a sua verdadeira força. E além disso, surgiram 5 monstros de nível dragão de uma só vez. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar da webcomic de One Punch Man, então aproveita para dar um soco caprichado no like para garantir sua inscrição aqui no canal. O capítulo 126 começa com um monstro de nível tigre atacando uma cidade, mas ele é rapidamente confrontado pelo herói rank 13 da classe A, o Grande Filósofo. E vale dizer que esse herói, apesar de ser rank 13, é um dos mais fortes da classe A. Mas enfim, que por ele ser tão forte, o Grande Filósofo vence com facilidade o monstro de nível tigre. Porém, em seguida ele é atacado por vários outros monstros exatamente iguais ao que ele acabou de derrotar. E desse modo, o poderoso herói da classe A acaba sendo derrotado. Mas do nada surge um grupo de neo-heróis e com facilidade eles derrotam todos os inimigos. E um detalhe importante é que os neo-heróis que estão lutando são completos amadores e não têm a menor noção sobre como lutar. Mas mesmo assim eles derrotaram todos os inimigos sem receber nenhum arranhão, graças aos poderosos trajes de batalha que eles receberam ao se tornarem neo-heróis. Ou seja, o traje de batalha básico dos neo-heróis deixa cada um deles com um nível de poder que rivaliza com os mais fortes heróis da classe A. E inclusive na sequência a gente vê que esse grupo de neo-heróis é composto pelos candidatos a ídolos que fizeram a entrevista na agência do Mascaradoce lá na parte 1 dessa série. E eles eram tão fracos que somente 2 tinham conseguido entrar na associação de heróis como de classe C. E isso reforça o quanto os trajes de batalha são poderosos. Mas enfim que depois os neo-heróis são atacados por um monstro de nível demônio. Lembrando que os monstros desse nível são tão fortes que rivalizam em poder com os mais fracos heróis da classe S. Porém, a neo-líder Webgaza aparece para enfrentar o monstro, e vemos ela usando uma técnica que concentra uma grande quantidade de energia em suas mãos, e depois ela dispara essa energia em formato de coração, que tem poder suficiente para perfurar com facilidade o corpo do monstro de nível demônio. E ao verem isso, os neo-heróis comuns do grupo que ela lidera ficam impressionados e eles começam a explicar como que ela se tornou tão forte. Eles dizem que inicialmente ela era só uma celebridade comum e que era conhecida por ter uma inveja gigante do Mascaradoce. E por causa disso ela fez diversas cirurgias para substituir partes do seu corpo por peças mecânicas. Porém ela não fez somente isso, ela foi muito além, já que ela se submeteu a uma cirurgia extremamente perigosa no cérebro com a intenção de liberar poderes psíquicos. Ou seja, ela se transformou numa máquina de matar perigosíssima, que além de ser super forte, também possui habilidades paranormais. Na sequência vemos outro grupo de neo-heróis, que é liderado pelo Raiden. E assim como a Webgaza, ele é extremamente forte e consegue derrotar os inimigos com facilidade. E uma coisa interessante é que o Raiden é tão orgulhoso do seu corpo e tem tanta confiança na sua força bruta que ele dispensou seu poderoso traje de batalha. E assim como o grupo liderado pela Webgaza, o grupo do Raiden não sofreu nenhuma baixa na sua luta de estreia. Em seguida vemos que estão surgindo vários casos de ataques de monstros por todo o mundo. Pois é, justo no dia da estreia dos neo-heróis tem monstros atacando o mundo todo de maneira organizada. Bem suspeito, né? Mas enfim, que depois vemos o neo-líder Axel, que está se preparando para lutar contra um monstro de nível demônio. E no capítulo 127 vemos que a especialidade do Axel é se mover em alta velocidade. Quer dizer, alta velocidade entre aspas, né? Porque ele consegue se mover a 390 km por hora usando seus equipamentos, o que é ridiculamente lento se for comparado a qualquer herói de alto nível da classe S. Mas mesmo assim, o Axel tem experiência de combate e com seus equipamentos ele consegue ferir o monstro de nível demônio, que depois é finalizado pelos outros 47 neo-heróis que compõem a sua equipe. E é interessante que vemos que, assim como Raiden, o Axel não é uma pessoa má, já que ele genuinamente está interessado em caçar os monstros e ajudar de alguma forma. Depois é mostrado o Crescent Eyebrow, que é um dos heróis da classe A, e ele está enfrentando 3 monstros de nível tigre, mas ele percebe que eles são mais fortes do que deveriam ser, como se eles tivessem sido fortalecidos de alguma forma. E desse modo eles chegam perto de derrotar o experiente herói da classe A, mas na hora que o Crescent Eyebrow ia ser derrotado, ele acaba sendo salvo pelo Ryumon, que é um dos neo-líderes. E nesse momento o herói da classe A se oferece para ajudar no combate e começa a montar uma estratégia, mas o Ryumon manda ele se afastar, já que o papel dele era ser derrotado em frente a várias pessoas para no final ser salvo e fazer os neo-heróis parecerem bonzinhos. Pois é, o Ryumon nem disfarça e fala isso na cara dura. E ao que tudo indica, esses monstros estão atacando de propósito locais estratégicos, onde os grupos de neo-heróis estão de prontidão esperando o melhor momento para contra-atacar. Enfim, que o grupo de gangsters do Ryumon demonstra sua força, derrotando com facilidade todos os inimigos.
E depois vemos o Garoto Imperador, que está liderando outro grupo, e assim como todos até agora, eles venceram sem receber nenhum arranhão. E então o ex-herói da classe S começa a analisar o seu traje de batalha, e ele fica impressionado pelo fato de todos os 2000 neo-heróis terem recebido trajes iguais, e por isso ele tenta entender como foi que tantos trajes poderosos foram produzidos tão rapidamente. E o Garoto Imperador chega na conclusão que isso só pode ter sido obra de alguém especializado em máquinas e armas de guerra. E é nesse momento que ele se dá conta que esses trajes de combate são muito parecidos com os trajes mecânicos de um projeto no qual o Dr. Bofoy estava trabalhando na época em que ele era seu assistente. E por isso o Garoto Imperador começa a pensar que o Metal Knight está por trás do fornecimento de armas para os neo-heróis. E se for esse o caso, então o Bofoy está tanto com a associação quanto com os neo-heróis em suas mãos, e ele pode se tornar um ditador eventualmente, se continuar manipulando os dois grupos de heróis. E por isso o Garoto Imperador decide que não vai mais usar o seu traje de combate desse momento em diante, já que isso pode ser uma armadilha do Dr. Bofoy. Enfim, que depois vemos outro neo-líder em ação, o infame assassino conhecido como A, e ele também está vencendo todos os monstros sem maiores problemas. E depois vemos que outro neo-líder que não enfrentou nenhuma dificuldade na sua luta de estreia foi o Suiryu. Porém, vale lembrar que nem todos os neo-líderes têm experiência em combate. Tem 2 deles que são completos amadores e foram recrutados somente por interesses políticos. E então vemos como esses 2 estão se saindo. O primeiro deles é o neo-líder Zaidatz, que é um bilionário que tem um traje de combate melhorado que custou a ele 200 bilhões de ienes. E ele se gaba do seu traje de combate e parte para enfrentar no mano a mano um monstro de nível demônio. Porém, ele é completamente derrotado e tem o seu traje de combate destruído pelo monstro. Pois é, parece que somente poder sem um mínimo de experiência de combate não tornam eles capazes de vencerem monstros de nível demônio. E na sequência vemos o outro neo-líder sem experiência, o Infelcinave, que está caído no chão com um buraco enorme no meio da barriga. E o mais curioso é que o monstro que feriu o Infelcinave não atacou os outros membros do seu grupo, ele foi direto para cima do neo-líder e depois desapareceu sem deixar rastros. E próximo do Zaidatz e do Infelcinave tem o Metal Bat, que facilmente derrotou todos os monstros que apareceram na frente dele, de modo que o seu grupo de neo-heróis nem sequer precisou lutar. Mas quando ele termina de derrotar o último monstro, ele é informado que o Zaidatz e o Infelcinave estão precisando de ajuda com urgência, e por isso o Metal Bat vai correndo para ajudar eles. Mas quando o ex-herói da classe S chega lá, ele vê os 2 neo-líderes sendo carregados para algum lugar pelos 2 seguranças dos neo-heróis, os ciborgues de alto nível Erimin e Destro. Enfim, que o último neo-líder a aparecer é o Blue, e vemos que apesar de ele ser considerado o líder supremo dos neo-heróis e ser o filho do Blast, ele aparentemente não é tão poderoso quanto as pessoas pensam, já que ele não conseguiu impedir que o seu grupo de neo-heróis fosse totalmente derrotado pelos inimigos, e desse modo só sobrou ele para lutar contra os monstros que o seu grupo estava enfrentando. E avançando para o capítulo 128, vemos que ele está testando a força do monstro para ver o quão fortes são os inimigos que a Associação de Heróis enfrenta todos os dias. E durante o combate vemos que o Blue é capaz de manipular a eletricidade usando seu traje de combate. E desse modo ele consegue criar lâminas de energia que cortam com facilidade até os monstros mais resistentes. E ele também pode concentrar uma grande quantidade de energia com o seu punho e depois disparar como um canhão elétrico super poderoso. Ou seja, se fosse para comparar, eu acho que dá para colocar o Blue em pé de igualdade com o poder atual do Genos. Enfim, que após usar suas principais armas, o Blue derrota o inimigo com facilidade. E então vemos que assim como Raiden e o Axel, o Blue aparentemente também é uma pessoa de boa índole, já que ele se preocupou com seus companheiros derrotados e pediu para que mandassem uma equipe médica com urgência para socorrer os feridos. E no final, o Blue fala uma coisa muito importante, que apesar dos monstros de nível demônio não serem tão poderosos, se a compatibilidade for ruim é possível que mesmo um herói forte seja derrotado, e por isso ele pensa que jamais deve baixar a guarda durante um combate. Pois é, o Blue tem 16 anos e essa foi a primeira batalha real que ele lutou em toda a sua vida. Mas mesmo assim ele já conseguiu aprender o mais básico e que o Genos ainda não aprendeu mesmo após centenas de lutas. Enfim, que na sequência o Blue recebe outro alerta de monstro e ele corre sozinho para enfrentar o inimigo. E nesse momento o mangá mostra o QG da Associação de Heróis e vemos que os diretores executivos estão reunidos e discutindo estratégias. Mas então eles escutam gritos vindo da frente do prédio da diretoria, e quando eles vão olhar o que está acontecendo, eles veem que está tendo uma manifestação, e o grupo que está manifestando é aquele que procurou o Saitama para ser seu líder, e eles estão reivindicando que seus nomes de heróis sejam trocados para algo mais digno. Pois é, quem diria que o Careca de Capa ia acabar virando um líder sindical? Porém, no meio do protesto, o alarme de aparição de monstros é ativado, e então os alto-falantes avisam que 5 monstros de nível dragão apareceram ao mesmo tempo, cada um em uma cidade diferente.
Lembrando que a batalha final contra a Associação de Monstros foi exatamente assim, com 5 monstros de nível dragão surgindo de uma só vez, e o resultado foi catastrófico. Enfim, que os monstros que apareceram foram o Fumante Assíduo, que está atacando a cidade N, e o Tank Top Master foi até ele. E nesse momento o monstro ataca usando uma fumaça tóxica, ou seja, a compatibilidade dele com o Tank Top Master não é nada boa pro herói. E por isso o Tank Top Master percebe que precisa vencer em no máximo 3 minutos, ou senão vai acabar morrendo sufocado. Depois vemos a Agregação, que está atacando a cidade P e está sendo confrontada pela Tatsumaki. E na verdade isso não é um único monstro, e sim um exército de milhões de insetos gigantes. A próxima ameaça de nível dragão também não é um único monstro, e sim um grupo de dezenas de demônios que se chama de a Extensa Família das Trevas, e eles estão sendo enfrentados pelo Genos na cidade T. Já na cidade L tem a Enguia Dragão, que está enfrentando o Blue, e ela é tão poderosa que facilmente consegue derreter prédios inteiros usando uma espécie de ácido. E o Blue percebe que se ele for atingido em cheio por um dos ataques desse monstro, ele vai ser instantaneamente derretido. E o quinto inimigo de nível dragão é um robô de combate, se chama Deus Máquina Espelho, e quem apareceu para enfrentar ele foi a nova heroína da classe A, a Suiko, e ela avança contra o monstro usando suas técnicas de artes marciais. E galera, vale lembrar que os robôs da série Deus Máquina são comandados pela Organização, e o fato de uma das máquinas de guerra da Organização ter aparecido agora é uma coisa muito importante, e lembrem disso porque vai ser relevante nos próximos vídeos. Enfim, que seguindo para o capítulo 129, vemos como estão sendo as lutas contra os 5 monstros de nível dragão. Primeiro é mostrada a luta do Tank Top Master contra o Fumante Assíduo, e vemos que o herói da classe S está bem mais forte do que era no arco da Associação de Monstros, e agora ele é capaz até mesmo de causar danos em inimigos de nível dragão. Porém, ele ainda não é forte o bastante para derrotar monstros tão poderosos, e por isso o herói acaba sendo sufocado pela fumaça tóxica e fica totalmente paralisado. E então ele percebe que a única coisa que ele pode fazer é tentar inalar toda a fumaça do monstro, para desse modo impedir que a fumaça se espalhe e acabe matando pessoas inocentes. Mas antes do Tank Top Master colocar essa estratégia suicida em prática, o Flash chega para dar reforço. Só que o Flash não consegue finalizar o inimigo com seu primeiro ataque, e por isso o Fumante Assíduo usa sua habilidade especial, que faz com que ele fique totalmente invisível em meio à fumaça, e desse modo o Flash não tem mais como ver o monstro e fica sem poder atacar. Porém, o Flash aprendeu uma nova técnica graças aos pergaminhos que ele recebeu de presente do Saitama. E então o ninja da classe S começa a mover sua espada em círculos rapidamente, até que um redemoinho de vento cortante se forma ao redor da sua espada. E depois o herói faz esse redemoinho se espalhar por todo o campo de batalha, de modo que ele ataca em todas as direções ao mesmo tempo. E assim ele acerta o monstro, mesmo com ele estando invisível. E esse ataque chamado de corte difuso que rasga os céus foi forte o bastante para matar o monstro de nível dragão com um único golpe. E isso deixa o Tank Top Master totalmente impressionado, afinal não é qualquer um que consegue vencer um monstro de nível dragão com a mesma facilidade que o Flash. Porém, logo em seguida é mostrado que a fumaça tóxica não parou de surgir com a morte do monstro. Pelo contrário, a fumaça começou a sair ainda mais depressa do corpo do inimigo, e desse modo a cidade N acaba sendo totalmente contaminada pela fumaça tóxica. E não fica claro se a cidade está perdida para sempre ou se ela vai voltar a ser habitável futuramente, mas tudo indica que não veremos humanos morando na cidade N por um bom tempo. Na sequência vemos a Tatsumaki, ela venceu sem dificuldades todos os inimigos da Agregação. O único problema é que os inimigos não focaram em atacar ela, e sim em causar o máximo de destruição pela cidade. Então, mesmo que a heroína da classe S tenha vencido o combate, os danos na cidade P foram catastróficos, e a Tatsumaki percebe que se as coisas continuarem assim, a humanidade não vai sobreviver por muito tempo. O próximo que vemos lutando é o Genos, e ele usou o seu poder máximo para explodir todos os inimigos de uma só vez. Mas o discípulo do Saitama também recebeu danos pesadíssimos e não consegue mais se mover. Porém, essa foi a primeira ameaça de nível dragão que o Genos derrotou sozinho. E por mais que ele tenha ficado em pedaços, o Genos pelo menos conseguiu impedir a destruição total da cidade T, que provavelmente era o objetivo dos monstros. Mas vemos que o Genos não está feliz pela sua vitória, já que ele percebeu que não importa o quanto ele se esforce para ficar mais forte, no final ele sempre acaba ficando em pedaços. E por isso ele tem a impressão de que não está fazendo nenhum progresso. Na sequência vemos que o Blue também conseguiu derrotar a Enguia Dragão, só que o filho do Blast teve que remover todos os limitadores do seu traje de batalha, e segundo ele foi uma luta totalmente desesperada, porque ele não sabia se o inimigo estava recebendo danos dos seus ataques ou não. E foi somente quando a energia do traje estava prestes a acabar que o monstro finalmente começou a dar sinais de dor,
E exatamente no mesmo momento em que a energia do traje se esgotou por completo, o monstro também caiu imóvel no chão. Suspeito, né? E dando um pequeno spoiler do próximo capítulo, o monstro não foi morto pelo Blue milagrosamente no último segundo não, ele foi desligado. Enfim, que na sequência o Blue descobre que existe outro monstro de nível dragão atacando a cidade Y. E então o Neo-Herói destrói o seu traje de batalha para poder voltar a se mover livremente, e depois ele corre em direção ao local onde o último inimigo de nível dragão está. E nesse momento vemos o Blue pensando que o objetivo dele é superar o Blast, e por isso ele não pode esperar que os outros façam o trabalho por ele. E eu vou deixar para vocês dizerem se ele está sendo corajoso ou se ele está sendo burro. Afinal, com seu traje de combate com poder total, ele mal saiu vivo da luta contra Enguia Dragão. Mas mesmo assim ele quer lutar contra o último monstro de nível dragão sem ter nenhuma arma. Beleza, né? Na cena seguinte vemos que o Deus Máquina Espelho está lutando contra Suiko, e a heroína da classe A não consegue fazer nada a não ser desviar dos ataques do poderoso inimigo. Mas eventualmente o Deus Máquina pega ela e a arremessa, fazendo ela parar dentro de um supermercado. E nesse momento a Suiko vê que tem um freezer cheio de bebidas alcoólicas em sua frente, e por isso ela decide tomar uns goró antes de voltar para a luta. Mas não é porque ela é bebum não, e sim porque o estilo de combate dela é mais eficaz quando ela tá bêbada. Isso aí, o verdadeiro poder do Punho do Vazio só aparece quando ela enche a cara de cachaça. E surpreendentemente ela começa a acertar vários golpes no Deus Máquina Espelho. Porém, apesar de acertar o inimigo diversas vezes, a Suiko não consegue causar nenhum dano nele. E então o Deus Máquina Espelho começa a se adaptar ao estilo de combate da heroína e volta a ter vantagem na luta. Mas quando a heroína da classe A estava prestes a ser derrotada, chegam os reforços. Os vizinhos do Saitama, Borboleta DX e Sapo das Correntes. E os dois são muito gente boa com a Suiko, explicando para a novata da classe A como ela deve agir em casos de emergência para pedir reforços. Mas enfim, que com o trabalho conjunto dos 3 heróis da classe A Suiko consegue acertar um poderoso golpe em cheio no Deus Máquina Espelho. Só que o golpe dela só conseguiu danificar 0,4% do corpo do robô. Ou seja, ela precisaria de 250 golpes desse para derrotar o inimigo. Pois é, o Deus Máquina Espelho é simplesmente forte demais para os 3 heróis da classe A, e desse modo eles acabam sendo derrotados. E vale dizer que eles só estão vivos ainda porque o robô não foi programado para executar rapidamente seus adversários, e sim para testar o modo de lutar deles, para adquirir informações úteis para serem usadas nas novas máquinas da organização. Enfim, que os 3 heróis de classe A recebem mais reforços, dessa vez os 6 heróis do grupo das vítimas do nome de herói. E os 5 membros de classes B e C correm corajosamente contra o inimigo de nível dragão. E nesse momento o mangá revela qual é o nome de herói que cada um deles almeja ter. O Grande Depravado quer se chamar de Mãos Mágicas, o Nariz Vermelho quer ter o nome Trovão Vermelho, o Bebum almeja ser chamado simplesmente de Jovem, o Guerreiro de Peruca quer ser conhecido como Guerreiro do Joelho de Ouro, e por fim o Dr. Ranzinza sonha em receber o nome de Cavaleiro Branco Cirurgião Gênio Lutador. Mas apesar da coragem dos 5 inicialmente, quando o inimigo se prepara para atacar eles com vários disparos de energia, os 5 heróis se apavoram e saem correndo desesperados. E nesse momento, Deus Máquina Espelho trava sua mira no Saitama, que foi o único que não correu. E o robô da organização começa a puxar informações a respeito do Saitama no seu sistema, e ele diz que o nome de herói dele é Careca de Capa e ele é um novato da classe A. Porém, o Saitama fica extremamente irritado quando escuta a máquina chamar ele pelo seu odiado nome de herói. E por isso o Saitama vai pra cima do inimigo e dá um soco mortalmente sério nele, e desse modo Deus Máquina Espelho vira sucata. Mas vale dizer que agora as máquinas da organização têm informações sobre o quão forte o Saitama realmente é. Enfim, que depois o Careca comemora a vitória com seus camaradas e depois eles seguem todos juntos para protestar em outra cidade. E na cena final do capítulo vemos o Sapo das Correntes, o Borboleta DX, o Blue e a Suiko totalmente incrédulos por verem a força ridiculamente absurda do Saitama. Pois é galera, tem cada vez mais gente ciente do verdadeiro poder do Careca de Capa. E a questão que fica é, será que ele vai conseguir mudar o nome de herói dele? E se conseguir, qual será que vai ser o seu novo nome de herói? Diga sua opinião aí nos comentários. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreva para ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. E também considere se tornar um membro apoiador do canal, que isso vai me ajudar demais. É isso aí nerd, até o próximo vídeo. Valeu, fui!